Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe-nos Jesus com o anseio, o desejo, o anelo de estar e permanecer com Ele, tão intensamente quanto tem Ele estado e permanecido conosco todo o tempo, seguindo-nos, servindo-nos, amando-nos. O tema é dos que oferece grande dificuldade para o seu enfrentamento. Seja pela turbulência com que se agitam interesses, anseios, anelos e expectativas no mundo de hoje, seja porque a revolução que se instalou a partir do século XX até agora ainda não logrou oferecer parâmetros seguros para a nossa volição, para as nossas escolhas. O tema está na parte 3ª do capítulo 9, quando trata da igualdade dos direitos do homem e da mulher. A questão 817, Kardec indaga, e é preciso colocar o tema da forma como a doutrina nos recomenda. São iguais perante Deus o homem e a mulher? Kardec não perguntou sobre os direitos, perguntou sobre a igualdade ontológica, de essência ou axiológica de valor diante de Deus, e completou: e têm os mesmos direitos? Por que nós estamos lendo essas afirmações antes de desenvolvermos o tema? Porque é preciso localizá-lo segundo a doutrina. Responder os espíritos. Aliás, os espíritos responderam com outra indagação, o que nos leva imediatamente à conclusão que eles introduziram o tema, não esgotaram. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Assim, os espíritos responderam a Kardec em relação a têm ou são iguais homem e mulher diante de Deus, com os mesmos direitos, ou seja, eles são iguais ou não são diante de Deus, têm ou não os mesmos direitos, porque nem sempre os iguais têm direitos iguais. Aliás, a nossa noção de justiça é bastante precária quanto à igualdade, porque se tratarmos igualmente desiguais, nós estaremos sendo injustos. É preciso tratar desigualmente os desiguais para que instauremos a igualdade. Então, só sob esse ponto de vista, já há uma série de questões muito difíceis de serem enfrentadas com relação a isso. Proponho, então, que combinemos a resposta da questão 822, que propôs o seguinte: se repararem, a forma de Kardec pesquisar foi sempre assim. Ele pergunta e repergunta, dando um outro aspecto à questão. Então, ele reperguntou aqui: sendo iguais perante Deus, porque os espíritos já antecipavam que são, homem e mulher são iguais perante Deus. Devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Ele já não falou da lei de Deus, segundo a qual nós desfrutamos dos mesmos direitos. O primeiro princípio de justiça é este, responderam os espíritos: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. E essa questão tem um desdobramento na letra A. Assim sendo, voltou Kardec, a legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Ou seja, sob o ponto de vista dos direitos pessoais, sob o ponto de vista dos direitos sociais, as regras devem ser as mesmas? A jornada de trabalho do homem deve ser igual à da mulher? As funções
que são distribuídas pela sociedade devem ser igualmente distribuídas entre homens e mulheres, sem nenhuma diferença? As condições físicas, psicológicas, biológicas da mulher são idênticas às do homem? Então responderam os espíritos: dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Que competência é essa? Competência sob o ponto de vista jurídico? Não. Competência sob o ponto de vista biológico, psicológico, de natureza. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. E quanto a isso, a nossa civilização deixa a desejar até hoje, né? Porque quando é que se começou a discutir a igualdade ou as diferenças entre o homem e a mulher? No início do século XX. Um pouco antes, no século XIX, a doutrina espírita já houvera traçado o balizamento, mas a discussão intensa só aconteceu no século XX, a partir da segunda metade especialmente, com os movimentos feministas, com a descoberta dos contra-anticeptivos, que deu a liberdade sexual à mulher, e de lá para cá, esta revolução ainda não encontrou leito seguro para a mulher e para o homem. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num ou noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. A questão de ter um interesse juridicamente protegido e, portanto, ter um direito, depende antes da política, do reconhecimento da existência, do valor, da necessidade de regulação. Então, falar em direito entre homens e mulheres ainda soa absolutamente desconforme com as expectativas de justiça, ainda hoje. Porque ainda hoje as estatísticas comprovam que as diferenças são muitíssimo grandes. Mas há uma verdadeira confusão em torno do tema. E pior, que há pouco interesse político e, portanto, pouco desdobramento jurídico para que se reconheça e se delimite direitos de cada qual, no sentido de se estabelecer a justiça que esperamos todos. Charles Melman, 82 anos, psicólogo francês, nos adverte que não há nenhuma iniciativa, nenhuma pesquisa, nenhum trabalho científico denso e sério o suficiente para antecipar o que vai acontecer nas próximas décadas com as crianças que não têm nem pais, nem mães, nas funções que a natureza lhes outorgou. A necessidade da mulher ingressar no ambiente de trabalho fê-la deixar os filhos em casa muito mais cedo do que seria razoável. Charles Melman diz que não há, sob o ponto de vista político, econômico, psicossocial, estratégico, ou de qualquer outra natureza, nenhum trabalho sério acerca de como será a sociedade do futuro, em que as gerações que não tiveram pais e mães dentro de casa, segundo as funções clássicas, possam antecipar. Significa dizer que nós não sabemos bem quais serão as consequências. A doutrina dos espíritos, muito antes de se discutir os direitos da mulher, já consagrava a igualdade. Mas ao consagrar a igualdade, os espíritos fizeram
questão de remarcar que mulheres e homens têm funções distintas, ambas indispensáveis. Em primeiro lugar, pela manutenção da vida no planeta. Nenhum ser terá uma boa formação se tiver carência de uma destes polos. Não é razoável que a criança deixe de ter a figura paterna, o modelo paterno de apoio e segurança, como da mãe, no sentido da afetividade, da sensibilidade, da emoção. A própria estrutura biológica identifica diferenças, mas no âmago, lá dentro, nós somos absolutamente iguais. Somos diferentes no reagir, mas na essência nós somos absolutamente iguais, porque os espíritos não têm sexo. Quem é homem hoje, certamente foi mulher no passado. Pelas multimilenares reencarnações que temos, nenhum de nós é novo aqui não. E nós não prescindimos dessas experiências. O nosso cérebro hoje é uma amostra disso. Howard Gardner, ao mapear o nosso cérebro com tomógrafos de última geração, os que escaneiam a nossa mente enquanto ela funciona, localizou em certas áreas o chamado cérebro masculino. O que identifica o cérebro masculino? A objetividade, a análise, a racionalidade. Estaria do lado esquerdo. O hemisfério direito seria denominado, entre aspas, o cérebro feminino, porque é ali onde se encontram as expressões da estética, do ritmo, da beleza, da harmonia, da sensibilidade. Ocorre que os neurocientistas hoje dizem que a inteligência do futuro nem é a do QI, nem a do QE. A inteligência do futuro é a chamada inteligência holística, a que consegue trabalhar simultaneamente os dois hemisférios. E os tomógrafos de pósitron já identificaram as pessoas que usam esses dois hemisférios de maneira simultânea. O congestionamento sanguíneo no lobo frontal, no córtex frontal, é intenso, a revelar que as neuroconexões se dão de maneira simultânea. Só é possível estabelecer diferenças entre homens e mulher pelas médias, porque em ambos os casos há exceções. Nós temos mulheres com disposições físicas de fazer inveja a homens, como temos homens de sensibilidade tão apurada de fazer inveja às mulheres. O que distingue é a média, mas a média, volta ao Livro dos Espíritos, a natureza dá sinais de proporção. Proporção em que sentido? Há, afinal, um número mais ou menos igual de homens e mulheres. As diferenças biológicas ou psicológicas realmente pesam e pesam muito. E é preciso estar ciente dessas diferenças para não ter frustrações, especialmente no convívio familiar. Há uma pesquisa inglesa muito curiosa. Eles fizeram essas pesquisas nos momentos em que a atividade psicológica do homem e da mulher se separam de tal maneira que chegam a se repelir. São os momentos de intensa atividade comercial, Natal, Dia das Mães, das crianças. O que descobriram os pesquisadores ingleses? O nível de cortisóis, de estresse experimentado por um homem dentro de um shopping, fazendo compras com a sua esposa, é idêntico ao dos pilotos da RAF em treinamento de guerra.
O que para a mulher constitui um prazer extraordinário, estar diante de uma vitrine, examinando os detalhes, examinando as formas, as cores, as diferenças estéticas, o primor, o aformoseamento de coisas e objetos, para o homem é uma tortura. Ele não consegue entender como é que uma mulher é capaz de passar minutos ou muitos minutos diante de uma vitrine ou numa loja, até fazer uma única e simples escolha. Isso soa inaceitável para o homem. Da mesma forma que para a mulher, é absolutamente estranha a emoção que arrebata os homens ao observarem 22 homens correndo atrás de uma bola. Isso no Brasil, porque em outros lugares do mundo tem um número até maior. A emoção é tão intensa que o homem abandona os seus freios inibitórios e é capaz de beijar-se, abraçar-se, expressar profunda e incontrolável emoção com determinados fatos que ocorrem enquanto eles observam uma disputa esportiva. Para a mulher aquilo soa inextrincável. De onde é que ele tira essa emoção toda? Ele beijou o amigo, meu Deus! Torcem para o mesmo time, é só por isso. Daqui a pouco podem estar brigando, mas naquele momento eles fazem o que fizeram milhares de vezes há milhões de anos. Porque o homem reproduz o movimento mais presente na sua estrutura atávica, que é o da caça, ao examinar o duelo, a disputa pela predominância do território, quando ele observa uma disputa desportiva. Ele repete hoje o que primitivamente eram os jogos de guerra ou de provimento da manutenção dos clãs, dos grupos, para caça, para reunir alimento, segurança. Então ele vibra com aquela coisa, porque isso é um registro atávico. Mas a conduta psicológica de um e de outro, em circunstâncias como as relatadas, são absolutamente díspares, inconciliáveis. Mas há muitas mulheres que gostam de futebol. Sim, há muitos homens que gostam das artes. Mas a média é exatamente em outra direção. Então, desde que se começaram a discutir os direitos do homem e da mulher, nós ainda vivemos de hesitação e perplexidade. Conversávamos antes com um amigo, antes de começarmos, e ele expressava a sua apreensão em torno do que vemos hoje na sociedade. Porque, na verdade, nós ainda estamos caminhando pelos excessos. Se os anticontraceptivos instauraram a liberdade sexual da mulher, hoje esse fator é levado a consequências com prejuízos para a descendência. O homem, por mais ternura que tenha, ele não substitui a mulher nos primeiros dias de relação com a cria. É a cria mais vulnerável que existe, né? Precisa passar um período longo de proteção paterna e materna para poder vingar. Da mesma maneira que a mulher não consegue suprir a energia paternal. Então, as mães e os pães, muito comuns hoje, pais e mães que criam os filhos sozinhos, estarão gerando diferenças comportamentais que os especialistas dizem que a gente não sabe bem o que vai acontecer no futuro. Eles não têm nenhum dado estatístico nesse sentido. Então é preciso muita prudência quando se analisa a diferença ou a igualdade entre homem e mulher, e os direitos que já estão consagrados e os que ainda não estão, porque faltam muitos. A mulher, ainda na nossa sociedade, ocupa uma posição de desigualdade social entre nós. Ganha menos, trabalha mais, não tem direitos que deveriam ser reconhecidos e só aos poucos vão sendo. A licença maternidade, não para cuidar só da mulher, mas do que vem depois, porque a amamentação é indispensável.
Embora os homens já sejam hoje seres descartáveis, porque a mulher pode reproduzir sozinha, há controvérsias, mas cientificamente isso já é possível. O homem está dispensado, embora a maioria prefira o método tradicional, as mais radicais podem dispensar o homem nessa atividade e reproduzir sozinhas. Alguma coisa está a nos dizer que esses caminhos extremos não são de acordo com a nossa natureza. Porque homens e mulheres têm funções diferentes, complementares, indispensáveis. Não dá para suprir, não dá para transferir, não dá para delegar. É preciso que cada qual cumpra a sua função. E não estamos sendo conservadores. São os mais radicais e extremos que hoje estão reconhecendo essa necessidade. A mulher só muito recentemente ousou desafiar os homens, e a ousadia mais famosa que se tem notícia é da Hillary Clinton. São ambos inteligências prodigiosas, o marido e a mulher. Dizem, isso é fato real, que uma vez atravessando o deserto do Texas, a comitiva presidencial, ele já era presidente, precisou parar para fazer um reabastecimento. Quando pararam todos os carros, a segurança abriu, viram que estava tudo bem e houve uma certa flexibilização no trânsito, né? A Hillary identificou num dos trabalhadores do posto uma pessoa conhecida. Com muita alegria, partiu na direção dele, o abraçou, beijou e entreteceram ali uma conversa de alguns minutos, mas com tanto afeto, alegria, que causou espécie ao resto do grupo, da comitiva. E falavam da escola, e falavam disso, dos amigos, daquilo, dos namoros, e está todo mundo observando já com um certo... O que está acontecendo aqui, né? O Bill também não gostou. E como todo homem, né? Entendendo-se acima da mulher, depois que fizeram os abastecimentos e saíram, ele aproveitou no carro e disse: quem era o moço? Ele falou: o fulano de tal foi meu namorado no college. Namoramos há alguns anos. E eu tenho por ele um grande respeito, um grande apreço. Ele também por mim, aliás, ficou expresso no nosso encontro. Nós gostamos muito um do outro. Ele também não gostou da observação e disse para ela: você é uma mulher de muita sorte. Ela falou: por quê? Sim, porque optando por namorar a mim, hoje você é a mulher mais importante do mundo, é a primeira dama nos Estados Unidos e esposa do homem mais poderoso do mundo. Se tivesse casado com seu namorado, você provavelmente estaria neste posto de gasolina no meio do deserto trabalhando junto dele. Ela não pensou, precisou pensar para responder: você está redondamente enganado, diante de todo mundo, dos seguranças, dos assessores. E Bill Clinton perguntou por que ele estava enganado. Porque se eu tivesse continuado o namoro com ele é que seria o presidente da República. Como Clinton não esperava essa resposta tão rápida e tão inesperada, ele não teve mais resposta, preferiu chamar as pessoas, voltarem para os carros e seguir viagem. Mas como são dois QIs extraordinários, isso revela que o Clinton estava absolutamente errado no seu julgamento, porque foi preconceituoso. Aliás, dizem alguns que a diferença de estrutura neuronial entre o homem e a mulher dá uma certa vantagem ao homem. Isso foi dito também a ela. Não, você tem menos 4 bilhões de neurônios. Ela falou: imagina se eu tivesse a mesma quantidade que você, porque tendo menos 4 eu faço tudo que você faz e mais um pouco. Quer dizer, aí a conversa parou, né? Então, como ficamos diante da doutrina com relação a essa igualdade? Nós precisamos compreender
que somos iguais, sim, como seres, porque os espíritos não têm sexo. Então, esse é um trânsito temporário pela vida. As diferenças estruturais, biológicas ou psicológicas que trazemos, têm como finalidade a função que vamos desempenhar na Terra. Por isso é um engano a mulher querer assumir a posição do homem e do homem querer excluir a mulher, simplesmente porque eles não são excludentes, são complementares. Os espíritos não têm sexo, o que deve levar aqueles que têm preconceito, tanto de um lado quanto do outro, a refletir por um pouco o que representaria numa encarnação futura a inibição em certas áreas genéticas, sob o ponto de vista biológico, fisiológico ou psicológico. Muitos dramas que hoje observamos na sociedade não foram gerados nesta vida, mas sim em outra, a ponto de se ter como certo que um espírito com um perfil marcadamente feminino, nascendo num corpo de homem, não perderá as suas características marcadamente femininas, porque a causa está mais além das formas físicas. Dizem os psiquiatras, e apenas um aspecto do que reconhecem como patologia, quando essa desconformidade chega ao ponto da automutilação, eles reconhecem como doença. E, portanto, a pessoa precisa de tratamento psiquiátrico, porque a desconformidade entre o espírito e a forma está de acordo com os nossos projetos, as nossas funções familiares e sociais diante do mundo. Como quase sempre somos movidos a preconceito, é preciso refletir no fato que, afinal, nós somos espíritos, com diferenças de gênero, somos insubstituíveis. Não há dois homens nem duas mulheres iguais em nenhum ponto do universo. Todos os espíritos são diferentes entre si. Então, a simples aceitação deste princípio nos leva à prudência, à ponderação entre atribuirmos, porque o grande problema dos direitos são o seu reconhecimento. Aliás, a gente vive numa terra em que lei não pega, o que é muito curioso, né? Em qualquer outro lugar do mundo isso não existe, só no Brasil. Edita-se a lei, o Congresso reconhece o direito, delimita sob o ponto de vista jurídico e a lei entra na chamada desuetudo, perde a eficácia e depois a validade, porque o Supremo acaba retirando-a do ordenamento jurídico pelo seu não uso. Há muitos dispositivos assim. Mas muito antes da política determinar a discussão, o Congresso ou estatuir leis e o Executivo as colocar em vigência, é preciso reconhecer que antes e aquém de qualquer situação, o reconhecimento do direito do outro depende da expressão individual. Até o tratar do casamento, vou apenas fazer referência a isso para que reflitamos, estudemos. Questão 701. A questão 817 seguinte são as que mais provocam remissões, conexões dentro do Livro dos Espíritos. Entre elas essa. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Vou repetir. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na
afeição dos seres que se unem. Enquanto o livro todo tratou de homem e mulher, aqui ele falou de seres. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Quando tratamos das diferenças, a gente lembra logo da poligamia, né? Mas a Ana Paula Padrão descobriu um recanto do mundo onde a poliandria ainda é vigente. Ou seja, uma mulher tendo várias ligações com homens diferentes. Isso existe ainda no mundo. A visão ocidental, romano-judaica cristã, da diferença entre homem e mulher, ela não é universal. Há pontos, culturas, estados em que essa polaridade pode ser invertida. Desde Jesus até hoje, quando a mulher adúltera foi trazida para um julgamento, quem falou sobre o crime, que aliás não existe mais no nosso Código Penal, foi revogado, o adultério. Perguntaram a Jesus: o que devemos fazer com esta infiel? Este crime existe com um só agente? É possível praticar adultério sozinho? Não é possível. Mas nunca se perguntou sobre o adúltero. E Jesus fez questão de fixar que tão adúltero quanto a adúltera era aquele que com ela manteve o consórcio. Mas se cogitou de julgar ou se falar em direitos naquele momento? Absolutamente não. A visão era unilateral, dirigida para a mulher simplesmente. Como no processo de Águas Amargas, que hoje se sabe, o sinédrio misturava um pó branco que tiravam de determinada montanha, para saber se a mulher era fiel ou não, tinha que tomar as águas amargas. E quem fazia a mistura era o chefe, homem. E hoje os cientistas dizem, por pesquisas sérias, que aquele pó branco que se colocava na mistura das águas amargas era arsênico. Portanto, o chefe religioso decidia quem era fiel ou infiel, quase sempre fazendo um acordo com a condenada. Nós que estamos envergando hoje o corpo masculino, ainda temos uma dívida que não pagaremos nesta encarnação com as mulheres. E vocês que estão hoje envergando corpos femininos, e hoje se vem numa situação, em muitos casos, de diferença e de desigualdade sob o ponto de vista jurídico e do direito, também podem ter estado do lado de cá, envergando um corpo masculino, porque a natureza sempre toma providências para que nós, cada um de nós, restaure as violações e acresça em luz aquilo que necessita em si mesmo, para desdobrar as duas asas na direção do Altíssimo. Duas asas que podem ser resumidas na razão, considerada masculina, e na sensibilidade, considerada feminina, que se unem inclusive no nosso cérebro. Uma parte racional, outra parte emocional, o sistema límbico e o neomamífero. Se até na nossa estrutura fundamental temos essas diferenças, é preciso pedir a Deus que em cada decisão da nossa vida nós tenhamos a sensibilidade suficiente para fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Porque se fizermos isso hoje, não estamos fazendo nada mais do que cumprir um dever. Não é virtuosismo isso, não. Fazer os outros o que gostaríamos que nos fizessem hoje é um dever jurídico. Nosso direito termina quando começa o do próximo. Aliás, é esse o balizamento da doutrina espírita. Que dentre as muitas diferenças que nos acicatam a vida,
saibamos pelo menos começar a equacionar aquelas que nos distinguem por gêneros, identificando em todos irmãos e irmãs na direção da luz, do bem e da paz de todos. Que o Senhor nos inspire, nos guarde e nos ajude a perceber de maneira mais clara onde termina o nosso direito e começa o do próximo. Especialmente como homens e mulheres, quando até isso está sendo intenso e profundamente discutido na nossa sociedade. Porque a doutrina dos Espíritos não nos distingue por gênero, mas como espíritos. Que a paz do Senhor permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.